O filho pode reinar no afeto, né? Amar, colocar no coração, mas nas ações cotidianas a gente tem duas coisas que sedimentam o indivíduo. Uma se chama afeto, a outra é o limite. Se não houver o limite, você não cria um ser humano estruturado. Então a gente tem que aprender que muitas vezes o filho não pode reinar, o filho tem que ser súdito. Os pais não podem obedecer cegamente a todas as vontades dos filhos, porque isso não faz bem. Isso não faz bem para o filho, isso não faz bem para a dinâmica familiar, isso não faz bem para ninguém. Mas eu não estou criando um ser subserviente se eu não ensino meu filho. Porque eu já ouvi várias vezes esse discurso, você tem que ensinar seu filho a ser, a mandar. Né? Eu lembro, vou até citar aqui, porque me ocorreu, Nietzsche, ele falava que você tem a moral do Senhor e a moral do servo. A moral do Senhor é aquele que vai mandar, a moral do servo é aquele que vai ser mandado. Tem muita gente que pensa igual Nietzsche. Você tem que ensinar o seu filho a mandar, senão ele vai ser um servo da sociedade. A gente está sempre sujeito a todo tipo de autoridade no cotidiano. E uma coisa que é objeto, mas que manda na gente, é um sinal de trânsito. O sinal está vermelho. Se você não parar, se você não souber que existem regras e limites para comandar a boa convivência, você pode morrer. Porque se você não para porque o sinal está vermelho e vem um caminhão do lado de lá e o sinal para ele está verde e você for atropelado por um caminhão, você pode morrer. Então, a nossa vida, a nossa convivência, a nossa sociedade, ela é cheia de regras. E não significa porque você é criado debaixo de algumas autoridades que você seja um bobalhão ou que você não vá se dar bem na vida. Você pode muito bem ter um espírito reflexivo, crítico, fazendo uma abordagem respeitosa, dialógica, sem ser uma pessoa onde quer que a sua vontade, a sua opinião prevaleça. Priscila, mas o que a gente fez com a sociedade? Porque outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Eu pedi a bênção para os meu avô, minha avó, que infelizmente já se foram, né? Mas a gente pega que duas gerações para cá, a coisa mudou muito, porque antes, pai e mãe se obedecia mesmo, se respeitava mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou responsável por essa nova geração aí? Até bem pouco tempo eu dava aula para ensino médio, ensino fundamental, mas os meninos não respeitam professores. Lembra de Apocalipse, né? Lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras horas. Onde que nós, como sociedade, caímos com relação à educação dos nossos filhos? Tá, vamos fazer uma reflexão. Nós temos aí uma sociedade que, da nossa idade, mais ou menos, nos remete no passado, um sistema de governo, ditadura, né? A ditadura não permite que você tenha voz, que você tenha vez. Então, voltar a certas práticas não é desejável. Nós tínhamos também uma visão sobre a criança, essa visão de que a criança é um ser que pensa, de que a criança, ela é muito recente. A criança, antigamente, ela era vista como um mini adulto. A criança, inclusive nas vestimentas, né? Terninho, gravatinha borboleta, ela é um mini adulto. Mas a criança não é um mini adulto. Ela não tem estruturas lógicas de pensamento, de raciocínio, ela precisa de brincar, ela precisa de algumas flexibilidades em algumas coisas. Essa rigidez total com as crianças que se tinha antigamente, ela tinha um aspecto negativo também. E é claro que você criando um menino dentro de um sistema militar, também dentro de casa, você vai ter ali a teoria, o condicionamento clássico operante do Pavlov, onde você condiciona a criança não reflete, não pensa, e a gente via que os meninos, quando cresciam, aqueles que resolviam se revoltar, faziam atrocidades. Né? Então, essa geração que viveu sob a égide de um sistema de governo ditatorial e uma família também que nunca deu voz e vez, ele agora é pai, ele agora é mãe. Ele fala, não, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Embora fosse assim que eu aprendi, eu não quero ensinar assim, não. A gente tem uma polarização inversa que também é ruim, porque agora a gente tem um pai que não sabe o que fazer. Esse pai não quer repetir aquela prática, então ele deixa aquele menino sem nenhum direcionamento. Ele é movido pela culpa, a gente tem aí uma mãe que saiu de casa para trabalhar, uma família desarticulada, e a gente tem famílias cheias de culpas, que querem preencher então essa ausência com coisas, então tudo que o filho quer dar.
A frustração virou um problema. Não posso falar não, porque meu filho vai ficar frustrado. Então, a gente tem uma geração aí que não sabe resistir ao não, que não sabe direito o caminho a seguir, porque a falta de limite e de autoridade, ela traz insegurança. Nós vemos isso até na igreja, espaço físico que eu digo. Minha origem é uma igreja muito conservadora aqui de Belo Horizonte, a primeira igreja. Então, assim, na primeira igreja, chegava, as famílias sentavam todas juntas, mas, assim, criança tinha um lugarzinho dela, não fazia bagunça. Hoje você vai nas igrejas evangélicas, mas é uma bagunça, os meninos fazem o que querem. Quer dizer, parece que as crianças perderam também esse senso da organização, e eu vou dizer, não é culpa das crianças, eu acho que é culpa dos pais, né? Essas regras de comportamento, elas vêm da família. Existe a socialização, que tem um sociólogo francês que ele fala socialização primária, o Bourdieu. A primária é a família. A família tem que ensinar coisas mínimas, né? Como assim, o que a família acredita que seja a moral, que seja o certo, o correto, a família vai passar. E também o ético, não é só o moral. A ética é coletiva. Então, quando um pastor, um padre, alguém, um líder religioso está falando lá na frente, não é a hora dessa criança sair correndo e batendo em tudo quanto é banco e jogando os folhetos no chão. Então, você tem ali uma questão ambiental. Olha, esse folheto é papel, você não pode jogar. Esse folheto não é propriedade sua, você não pode destruir. Esse folheto pertence às pessoas que vão entrar aqui para poder ver. Aí a pessoa, o líder está falando lá na frente, esse menino está gritando, está conversando. Ô fulano, deixa eu te falar, na hora que tiver alguém falando é para você ficar sentado. Isso vai se aplicar num teatro. Quando você vai ao teatro e alguém está falando ou liga um celular, você já viu as retaliações? Os artistas costumam parar e falar assim, eu vou esperar o fulano atender o celular. Quer dizer, as regras sociais, a ética, ela vem com o ensinamento da família. Só que essa família hoje, ela está perdida. Ela não está dando conta de lidar com isso. Então, ela está deixando que esse menino cresça fazendo tudo o que ele acha que deve fazer. E caminhar só para o lado hedonista, que é o lado do prazer. Eu quero gritar, eu grito, eu quero amassar, eu amasso, eu quero falar na frente, eu falo. Essa comunidade hedonista que está se formando é uma ausência de autoridade da família. E nós temos, talvez, tão grandes tiranias em cada família, sendo que o tirano é a criança. Exatamente. Né? Porque ela se torna o dono do pedaço. O filho manda, o pai obedece. Nós invertemos. Priscila, eu estava vendo aqui no seu livro alguns aspectos muito interessantes, mas no capítulo 7 você fala de algumas inquietações. Essa palavra inquietações, ela por si só já dá um debate, né? Quando a gente fala inquietação, aquilo que me tirou a quietude, aquilo que me tirou da zona de conforto, aquilo que me incomodou. Isso. Por que esse capítulo inquietações no seu livro? Na verdade, eu ia chamar esse capítulo de tabus, mas achei essa palavra um pouco pesadinha. Então, você definiu perfeitamente aquilo que me deixa desconfortável, que eu não sei o que fazer. Ele é fruto dos e-mails. Eu trabalho há 17 anos com o Ministério de Casais, de Famílias, aconselhamento conjugal. Eu falo em encontro de casais, encontro de mulheres. Então, coletando essas inquietações, é que eu percebi que era necessário colocar nesse livro algumas pistas, alguns direcionamentos em relação a algumas coisas recorrentes que as famílias não sabem como lidar. E tem tema que é tabu mesmo, a palavra é tabu, Priscila, porque tem um tema aqui, meu Deus. Vamos deixar ele por último? Não, você nem sabe. Eu passei os olhos aqui, eu pensei num tema, vou te dizer o que eu pensei, sobre morte. Aí quando eu baixei o olho, tinha um que era mais tabu ainda. Não sei qual que eu escolho. Qual que eu escolho? Vamos começar do fim? Vamos. Morte. Né? Esse tema, como lidar com isso com as crianças? Esse tema, olha só, eu resolvi colocar isso no livro por causa de um amigo, ele é pastor, e ele tem um filho de 9 anos, e tinha uma esposa extremamente atuante na igreja, uma pessoa super animada, dinâmica, que era um pilar no ministério dele. Essa mulher, de repente, ela dorme e ela tem uma coisa que não é infarto, que até hoje eu não sei se fecharam o diagnóstico. Mal súbito? Ela teve um mal súbito, como se diz aí, acordou morta. Foi um choque, foi um choque para ele, foi um choque para a igreja.
A igreja se desestruturou, porque ela era daquelas mulheres que lideravam o ministério lá da SAF, né, de mulheres. Sim. Ela liderava as festas, era uma mulher atuante e uma mulher forte no lar. O pai perdeu a esposa de maneira súbita, muito rápida, e tinha um filho. Que idade tinha a criança? 9 anos. E aí? E aí que quando ela amanheceu morta, né, e ele naquele desespero, a criança estava para a escola, então a angústia dele era que ele me procurou e falou, como que eu conto isso para o meu filho? Como é que eu vou contar? Como é que ele vai ler isso? Ele vai ficar com ódio de Deus? Nós somos uma família de fé, sempre dissemos que a vontade de Deus é boa. Ele não estava dando conta de lidar com a morte, mas mais ainda de lidar com o que isso poderia desencadear no filho. E outro caso também que foi complementar, a mãe foi fazer uma cirurgia do estômago e faleceu. Ela era separada, todos dois cristãos, o pai e a mãe tinham um ótimo relacionamento, né? Apesar de serem separados, assim, sempre viviam em função do bem-estar da criança. Ele tinha 7 anos e ela foi para essa cirurgia e faleceu. E ele me perguntou o seguinte, Priscila, ele não quer ir no enterro, eu obrigo? O que é que eu faço? Porque se ele não for no enterro, ele vai elaborar essa morte? E o menino falando, eu não quero ver a minha mãe morta. Mas dá para entender o que é morte? Uma criança de 7, 9 anos, dá para entender o que é morte? Bom, então, o que a gente sinaliza no livro? A morte é certa. A única coisa certa na vida da gente é a morte. A gente é finito, né? Então, nas situações cotidianas, é claro que é muito pesado para uma criança você falar sobre morte, porque a criança, ela não tem abstração. Essa coisa longitudinal para a criança é muito complicada. Se você disser para uma criança assim, daqui 10 anos vai acontecer isso, ela não tem dimensão desse tempo, né? Então, o que a gente vai trabalhando no cotidiano é a finitude das coisas. Então, por exemplo, morreu um cachorrinho de estimação, olha, o cachorrinho não está mais vivo, enterra o cachorro, faz aqueles rituais, fala sobre um outro animalzinho que faleceu, mostra fotos, álbuns de família, onde você tem ali avós, pessoas que já viveram, que hoje não existem mais, para essa criança compreender que não existe eterno, que as coisas um dia vão sumir. Ela não vai elaborar isso, porque tem até adulto que não elabora. A morte é uma coisa muito drástica. E a tese da viagem, que é tão comum? Tua mãe foi viajar. Não aconselhamos nem falar que a pessoa, por exemplo, ela fez uma viagem. Esse menino vai sempre esperar a volta. Porque todo mundo que viaja volta. Não se completa, então, esse ciclo na vida dela. E outra coisa, isso pode desencadear nele até uma certa ojeriza com viagem. Nunca associar a viagem a lazer, a coisas boas. Sim. Viagem é uma coisa que faz as minhas pessoas amadas sumirem, né? Então, as pessoas costumam dizer, foi morar lá com o Papai do Céu, lá com Deus. É uma linguagem que até é confortável para o adulto. A gente não condena as pessoas que têm fé e que creem na vida eterna, que falem dessa forma, mas que não digam que Deus resolveu tirar e levar, porque isso para a criança pode trazer a imagem de um Deus perverso. Eu amava tanto a minha avó, eles falam que esse Deus é amor, ele vem pegar logo a minha avó, né? Então é interessante, do ponto de vista até teológico, dizer, olha, todas as pessoas foram criadas por Deus para ficar pertinho dele, porque ele gosta muito. Igual você gosta da vovó, Deus gosta muito da gente. Então acontece que a gente passa aqui pela terra, mas Deus sempre quer que a gente volte lá para juntinho dele, ele vai levando cada vez um. Ele leva o papai, leva a mamãe, leva a vovó, cada hora ele vai levando um. Leva a pessoa de outra família, porque um dia todo mundo vai estar junto. Então é uma forma de você dizer que é uma passagem, né, para quem tem fé. Porque há pessoas que não creem, né? Há pessoas que não creem que há vida após a morte. Então o procedimento já seria outro. Essas pessoas que não têm essa fé da vida eterna, elas podem dizer que as pessoas passam por aqui, que o mundo é muito grande, que não é todo mundo que cabe, que as pessoas vão revezando, as pessoas vão embora, outras pessoas vão chegando, porque a gente não está aqui para falar de conforto só para quem tem fé, a gente crê,
Mas há pessoas que são completamente materialistas e essa criança sofre também. E ela também precisa entender que precisa existe compreender. a morte. Então, à luz da crença daquela família de que a vida eterna não existe, você deve falar que as pessoas passam e que as pessoas são felizes aqui, que as pessoas estão caminhando, para que essa criança elabore. Agora, é importante deixar a criança resolver, Cássio. Você não deve obrigar nunca uma criança a ir num velório. Porque há pessoas que dão conta de ir num velório, até adulto, tem adulto que fala assim, eu quero ter a imagem dele vivo. Então, não significa esse conforto com o defunto, com a pessoa morta, não está tão ligado à idade, não. Está ligado ao tipo de pessoa. A individualidade mesmo. Né? Então, se o menino falou, eu não quero ver a mamãe morta, então você não precisa ver. E eu já vi várias crianças em velórios, uma boa também, né? Exatamente. Tem gente que fala assim, eu preciso de selar o meu luto vendo a pessoa morta. Essa elaboração interna ela é muito individual. Então você deve respeitar a criança. Perfeito. A outra coisa que é difícil, né, é quando tem briga e ciúme entre os irmãos. Essa Como é complicada. lidar com essa situação dentro de casa? Essa até eu tenho um canal no YouTube, Famílias Conectadas, eu gravei essa semana um vídeo sobre isso, porque a recorrência de pedidos de pais de ajuda é enorme. Então, o que a gente costuma, né, falar com os pais é o seguinte, as brigas e os ciúmes, elas têm uma ligação com o contexto familiar, elas têm uma ligação com temperamento. A gente sabe que tem pessoa mais ciumenta e tem pessoa que é menos ciumenta. Então, a gente não pode dizer assim, todo filho vai ter ciúme. Uns vão ter mais, outros menos. Mas o que vai determinar se isso vai crescer demais é o nível de segurança que a criança tem do amor. Então, quando nasce um outro irmão... A segurança que ela tem que o pai e a mãe o amam. Exatamente, porque se você tem certeza que o seu filho te ama, quando você está diante de um filho de outra pessoa está, às vezes, outro pai, faz um agrado para o seu filho, você costuma não ter ciúme, você costuma achar é bom. Você fala, nossa, né, meu filho não vai me trocar porque esse homem está dando um iPhone para ele, por exemplo. Eu acho é bom que ele agrade, porque esse filho é meu. Você tem segurança do amor. Perfeito. Mas quando rola uma insegurança, aí você começa a ter estratégias de chamar atenção. Então, existe a competição, às vezes, dos filhos. Eu quero ir na janela, eu quero esse canal, você comeu isso. Essas coisas, deve haver uma mediação da autoridade, que é o pai e a mãe. Olha, nós vamos estabelecer assim, eu tenho 2 filhos. Sempre fizeram competição, eu quero ir na janela. E aí a gente acaba que fica nervoso, vocês vão de ônibus, né? Vocês pararem de competir. Então, fizemos a seguinte regra. A regra vem de quem tem autoridade para mediar. Um vai na ida, o outro vai na volta. Em qualquer lugar que a gente for, em Belo Horizonte, vai ao shopping, vai viajar, vai para a escola. Se um foi na ida, na volta é o outro. Assim como se a frente estiver vazia. Sim, quando quem vai do lado da mamãe. Quem vai na ida é um, na volta é outro. Pronto. Porque diante da regra não há disputa. Mas o que acontece? Os pais às vezes não estabelecem regras claras ou se partidarizam. Porque o pai, se você perguntar, você prefere um filho do que o outro? Qual que é a resposta, Cássio? Não, todo mundo é igual. De jeito nenhum, amamos os dois igual. Mas sempre tem um filho que te causa mais desconforto. Porque você tem dificuldade, às vezes, com o gênero. Ou porque ele é igualzinho a você. Quer dizer, às vezes porque parece demais. Né? Ou porque é muito diferente. Então, às vezes você tem mais impaciência com um. O jeito de lidar com o outro é de forma diferente. Então, você deve ter uma regra única, clara, e não permitir certos tipos de agressão, principalmente a agressão física. O pai deve intervir. Então, quando há uma agressão física, estão se batendo, o pai e a mãe devem entrar e falar, olha, aqui na nossa casa nós não permitimos esse tipo de comportamento. Vocês não vão se atracar, nós não permitimos agressões, então você deve sim fazer a colocação dos princípios que vão reger a sua casa. Você lembra que antigamente, não sei se você lembra, antigamente você estava brigando, vocês vão ficar abraçados aqui meia hora. Oh, meu Deus, eu nunca fiquei abraçada, não, é quase. Eu brigava muito. Eu tenho uma irmã com 11 meses de diferença. Muito perto. Quase gêmeas. Brigávamos, mas também nos amávamos, né? Então, assim, as brigas são normais. Por quê? Construção de identidade, crescimento, eu estou me fortalecendo como pessoa, você é meu irmão, está entrando no meu espaço. Então, é uma série de variáveis intervenientes. Mas, e como fazer, por exemplo, quando, no seu caso, você tinha
Você é mais velha ou ela mais velha? Eu sou mais nova. Então, ela tinha 11 meses e você nasceu, não tinha nem um Isso. aninho. Como fazer com filhos que são muito próximos? Porque eu acho que o ciúme acaba ficando muito forte da criança mais velha, porque está sentindo a perda. Perde o colo, perde tudo, né? Perde literalmente coisas físicas. Você acha que dar o presente, premiar, que tem muitos pais que fazem isso, ajuda? Bom, eu acho que você não deve assim canalizar só para o presente. O presente é um complemento. Né? Você deve esforçar-se por fornecer a segurança afetiva. Então, vai chegar um neném, olha, vai chegar um neném aqui em casa e você deve nominar esse sentimento e não negar. Não, você não pode sentir isso não. Não, seu irmão é bonzinho, você gosta dele. Eu odeio meu irmão. Não, você gosta. Não nega o sentimento. Então, olha, eu imagino que deve estar sendo difícil para você, porque se eu tivesse uma cama, um quartinho, chegasse uma pessoa para entrar no meu quarto, não, mas nós vamos fazer assim. Você chegou aqui em casa primeiro, a sua cama é sua, vai continuar sendo, você vai dividir o quarto, mas você também vai ter o seu espaço, e na hora de comer, ele vai comer um pouquinho, você também vai continuar comendo, você também vai ter a sua maçã. Então, coisas que a gente vai falando, acolhendo o sentimento e permitindo a elaboração. Mas aprender a dividir, ele vai ter que aprender. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.